Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo
nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor. Que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Oh, vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor. Que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha. Declare mais uma vez, liberta, liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Boa noite a você que está conosco, participando desse tempo, desse momento. Como todas as quartas-feiras, nós reservamos esse período para estar na presença do Senhor em oração, para buscarmos a face do Senhor em oração, para nos alimentarmos também da palavra do Senhor através daquilo que Ele mesmo tem trazido a nós através da pregação da palavra, do Evangelho, da atividade da igreja que é chamada para fazer isso. Quero cumprimentar todos vocês que hoje estão exclusivamente em casa, como nós já havíamos anunciado.
excepcionalmente hoje, nossa celebração, nosso culto de oração acontece apenas nessa modalidade, apenas de forma online. Então eu peço a você que, se puder, envie esse link, dispare esse link para os seus conhecidos, para os seus grupos de relacionamento, a fim de que todos possam cultuar conosco neste momento. Nós viemos de um dia muito, muito agradável, de um dia muito especial, um dia de muita comunhão, de muita alegria, um dia de lazer também, de descanso, né? Pelo menos da mente. A gente às vezes se cansa quando vai para algum movimento desse tipo, né? Passar o dia inteiro numa chácara, como foi o caso, mas pelo menos nós retornamos renovados e animados pela comunhão, pela oportunidade de conversar com irmãos, pessoas queridas, amigos, conhecer novas pessoas. E assim foi o nosso dia hoje, o dia da família IBCT, o encontro de famílias da nossa igreja. Deus possa continuar abençoando o ministério com famílias da nossa igreja. Deus possa continuar abençoando todas as nossas famílias. Aliás, nós estamos também hoje iniciando o mês da família aqui na nossa igreja. Ao longo dos próximos domingos, nós veremos algumas famílias nos abençoando nas celebrações, trazendo algumas inspirações musicais. Nós vamos ouvir mensagens dominicais voltadas para a família, para os cuidados com a família, e vamos trabalhar o tema que está sendo proposto no movimento de oração através de missões nacionais, para que nós possamos interceder pelas nossas famílias. Por falar em interceder, é o que nós vamos fazer exatamente agora. Quero então convidar você a fechar os seus olhos, a agradecer a Deus pela nossa igreja, pela família IBCT que esteve hoje reunida nesse dia de lazer e de comunhão. E também orar agora pela sua família. Vamos orar. Pai, nós estamos felizes por estar mais uma vez na Tua presença. Estamos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de nos reunir em Teu nome. Ainda que distantes fisicamente, nós estamos reunidos e unidos no mesmo propósito, no mesmo afã, na mesma intenção de prestar culto ao Senhor, de oferecer a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Nós queremos Te exaltar porque reconhecemos que És o nosso Deus, Senhor de todas as coisas, Criador e sustentador do universo, e nós oferecemos, ó Pai, os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Sim, queremos prestar um culto ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Pedimos ao Pai, recebe o nosso louvor nesta hora. Também queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos permitiu viver hoje como igreja, como família de Deus, e também a oportunidade de reunir as nossas famílias e poder conversar, desenvolver relacionamentos saudáveis, alimentar a nossa comunhão. Muito obrigado a Deus pelo encontro de famílias que tivemos hoje, por cada família que pôde estar ali, por cada pessoa que pôde estar ali. E Deus fortalece em nós, assim te pedimos, os vínculos que nos unem em Cristo Jesus. Que possamos, pela prática da mutualidade cristã, pela prática dos mandamentos recíprocos, que possamos, ó Deus, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros e assim viver em comunhão, para que também outros sejam agregados a nós, outros sejam alcançados através do Evangelho que está presente nas nossas vidas. Deus continue abençoando todas as famílias da nossa igreja, abençoando todas as famílias que são alcançadas pelas nossas transmissões, as famílias que neste momento cultuam conosco. Deus, derrama o Teu favor sobre os nossos lares, derrama o Teu favor sobre os casais, aqueles que são
casados, derrama o teu favor sobre aqueles que vivem sozinhos, derrama o teu favor sobre os nossos filhos, derrama o teu favor, ó Deus, sobre cada núcleo familiar que é alcançado por aquilo que o Senhor nos tem permitido realizar como igreja. Que a tua bênção seja sobre nós, que as tuas mãos sejam sobre nós e que nós, ó Deus, continuemos com o nosso coração totalmente voltado para a presença do Senhor. Assim nós oramos, consagrando a Ti as nossas vidas, consagrando a Ti a nossa igreja, consagrando a Ti esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler entre os versos 14 e 20. Evangelho de Marcos capítulo 5, dos versos 14 a 20. Nós recentemente, há alguns meses, eu meditei com os irmãos em uma das nossas celebrações dominicais exatamente sobre esse texto. Mas eu gostaria de mais uma vez voltar a ele diante do tema que irá nos acompanhar ao longo do mês de maio. Como eu disse há pouco, durante este mês nós iremos viver o movimento, a campanha de oração pelas nossas famílias. E o tema do movimento que Missões Nacionais nos convida a participar neste ano é este: Jesus transforma a minha família. Que nossas famílias sejam continuamente transformadas na presença do Senhor. Que nós possamos depositar diante do altar do Senhor todos os dias as nossas vidas, os nossos cônjuges, para aqueles que são casados, os nossos filhos, os nossos pais, todos aqueles que se reúnem conosco sob o mesmo teto, as nossas famílias nucleares, ou mesmo uninucleares, como também os nossos familiares. Orar pelos nossos primos, orar pelos nossos tios, orar pelos nossos sobrinhos, orar pelas pessoas da nossa família que não conhecem ainda a Cristo como Salvador. E a nossa oração é para que as nossas famílias sejam, como eu disse, continuamente transformadas em Cristo, santificadas na presença do Senhor, mas também orar para que os nossos parentes, os nossos familiares que não conhecem a Cristo possam ser transformados, possam se converter à mensagem do Evangelho e confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse texto nos ensina muito a esse respeito, a respeito de como nós devemos voltar os nossos olhos para os nossos, para aqueles que são do nosso lar ou da nossa família, e para que, de modo deliberado, de modo intencional, nós possamos a eles anunciar o que Cristo tem feito, o que Cristo fez e tem feito nas nossas vidas. Vamos então ler o texto, Marcos capítulo 5, dos versos 14 a 20, nós lemos assim: Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Que o santo texto da palavra de Deus alcance o nosso coração. Jesus transforma a minha família. Esta deve ser a nossa oração constante. Enquanto houver alguém
da nossa família, não apenas do nosso núcleo familiar, mas da nossa parentela, que não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, a nossa tarefa não está encerrada. A nossa tarefa é contínua de anunciar o Evangelho para todas as pessoas. E também, incluindo também, neste horizonte, aqueles que são da nossa família. E meus queridos irmãos, este texto, essa experiência, sempre me chama a atenção, porque é a única passagem bíblica dos evangelhos em que Jesus, ele impede que alguém o siga como os demais discípulos o faziam. Não há outro relato bíblico, outro registro em que Jesus, de forma deliberada, tenha dito a alguém: não venha comigo. Jesus, ele foi enfático ao dizer a este jovem: volta para a sua casa, vá para a sua família e conta tudo o que aconteceu com você. Conta como a graça de Deus se manifestou sobre a sua vida. E se nós queremos ver as nossas famílias transformadas, se nós queremos ver as nossas famílias alcançadas, as pessoas das nossas famílias, os nossos familiares alcançados por Cristo Jesus, meus irmãos, nós, cada um de nós é chamado a voltar os nossos olhos para os de casa, os de perto. Assim como nós oramos pela conversão de pessoas do outro lado do mundo, acabamos de vir de uma campanha de missões mundiais, oramos para que no poder do Espírito possamos completar a missão. Devemos orar. Orar pelos povos não alcançados, devemos orar. Orar para que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus em povos distantes sejam alcançados. Mas de igual forma, nós precisamos orar. Orar para que as pessoas que estão perto de nós, especialmente a nossa parentela, possa também conhecer Jesus de uma forma que nós sabemos. Só conhece aquele que o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Foi assim com este homem, foi assim com este jovem. Um jovem que vivia preso, que vivia acorrentado, um jovem que vivia vagando pelos sepulcros, um jovem que não tinha nenhum tipo de perspectiva, que vivia maltrapilho, mal vestido, que vivia sem nenhuma dignidade, por estar sendo dominado pela influência maligna. Ele foi liberto por Jesus. E esta é uma realidade que deve nos fazer pensar todos os dias. Eu também, há pouco tempo, compartilhei com os irmãos a respeito do meu incômodo quando da leitura do livro Evangelho Radical, do pastor David Platt, fui confrontado com esta questão, ou com este questionamento. Eu creio mesmo no Evangelho? Eu creio a ponto de depositar a minha fé, a minha confiança totalmente no Evangelho, no poder do Evangelho? Isso me faz pensar a respeito dessa experiência deste jovem. Um jovem que vivia aprisionado, um jovem que vivia preso. Então, a questão é, esse jovem foi liberto pela ação maravilhosa de Jesus, pelo milagre que Jesus operou. A pergunta que eu faço a você, portanto, meu querido, é a seguinte: você tem a certeza, você já passou pela experiência de ser liberto em Cristo Jesus? Liberto aqui no sentido de ter recebido, não pelo seu mérito, não pelo seu próprio mérito, obviamente, mas pela ação maravilhosa de Deus em Cristo, de ter pela sua graça de Deus, recebido a salvação. Vejam, o maior milagre que alguém pode experimentar, o maior milagre do qual alguém pode desfrutar, é o milagre da salvação.
Então, se você um dia foi liberto da condenação do pecado, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O próprio Jesus Cristo, quando conversava com Nicodemos, registrada tal conversa no Evangelho de João, capítulo 3, disse que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas ao mesmo tempo ele disse que aquele que não crê no Filho já está condenado. Então, alguém que ainda não foi liberto da escravidão do pecado, ele está condenado. Mas alguém que foi liberto, alguém que experimentou deste milagre, o maior milagre que existe, alguém que passou por essa experiência, está liberto. Liberto da condenação do pecado. Muito embora precise continuar lutando para que o pecado não o domine mais. Se nós não vivemos uma vida em santidade, se nós não vivermos uma vida diante do propósito de Deus para nós, do que Deus tem para nós, nós podemos ser dominados mais uma vez pelo pecado. O que nos liberta do domínio do pecado é uma vida santa na presença de Deus. Mas eu volto ao que falava anteriormente. Se você já foi liberto, então você precisa compreender que está nas suas mãos. Cristo Jesus, o nosso Salvador, colocou nas nossas mãos, entregou a nós, confiou a nós a missão, a responsabilidade de anunciar Cristo àqueles que nos cercam. E isto, repito, inclui os nossos familiares, o que é muito bem representado por este episódio narrado em Marcos capítulo 5. Jesus deliberadamente diz àquele jovem: você vai voltar para a sua casa, vai voltar para a sua família, você vai anunciar o que aconteceu com você, você vai testemunhar, você vai pregar, porque você já foi liberto. Você, meu querido irmão em Cristo, você já foi liberto. Então, volte os seus olhos para os da sua casa. Volte os seus olhos para a sua família. Volte os seus olhos para aqueles que, da sua parentela, não conhecem como Salvador Cristo Jesus. Claro, na nossa cultura ocidental, é difícil pensar em alguém que não conheça a personagem Jesus Cristo, que não conheça a história, ou pelo menos lampejos da história de Jesus. Todos nós sabemos, aliás, faz parte do nosso calendário, entre aspas, cristão, ou do calendário da cristandade, sobretudo no aspecto ocidental, da experiência humana, da história humana, conhecer o momento em que Jesus Cristo nasceu, ou o momento que representa o nascimento de Jesus, o Natal, e também a sua morte e ressurreição, a sua paixão, a Páscoa. As pessoas conhecem essa história, conhecem outras histórias. Eventualmente você pode conversar com alguém, da sua família ou não, que conhece algumas das histórias de Jesus, sabe que Jesus transformou água em vinho, sabe que Jesus curou pessoas cegas, que Jesus curou pessoas que não andavam. As pessoas, de um modo geral, conhecem as histórias de Jesus, ou conhecem a respeito de Jesus. Mas olha a diferença, meus queridos irmãos. Conhecer a respeito de Jesus, conhecer a história de Jesus, não é conhecer Jesus de fato. Nós só podemos conhecer Jesus de fato quando nós o confessamos como Salvador de nossas vidas. Quando nós reconhecemos o que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Se você já passou por essa experiência, se você é liberto da condenação do pecado, embora lute diariamente para não ser novamente dominado por ele, por uma vida de santidade, você precisa cumprir a vontade de Deus, que é esta: pregar para a sua família.
Aqui na nossa igreja nós utilizamos a estratégia do cartão-alvo de oração. Você já tem o seu cartão-alvo de oração? Se quiser receber um, pode conversar comigo no domingo, em outros momentos. Pode solicitar na secretaria da nossa igreja. Nosso desejo é que cada pessoa da nossa igreja tenha um cartão-alvo. Um cartão onde irá escrever o nome das pessoas por quem irá orar de forma intencional, no que diz respeito à conversão. Precisa ser esse cartão que nós distribuímos? Não, pode ser qualquer outra folha. Pode ser um pedaço de papel que você tem consigo, uma folha de rascunho. O importante é que você anote o nome dessas pessoas para não ser traído pela sua mente. E para que você regularmente visite esse cartão nos momentos de oração e ore intencionalmente pela conversão de pessoas, incluindo pessoas da sua família. Vou perguntar uma coisa para você, meu querido irmão, você que é crente em Jesus. Você não gostaria de ver toda a sua família, todos os seus familiares, pais, filhos, tios, primos, avós, sobrinhos, você não gostaria de ver todos os seus familiares rendidos aos pés do Senhor Jesus? Você não gostaria de poder dizer, eu e a minha família servimos ao Senhor? Você não gostaria de poder dizer, a minha família foi transformada por Jesus? Eu acredito que sim. Como eu quero ver isso acontecendo. Esse é o tempo de nós orarmos, de nós intercedermos, de nós clamarmos, Senhor Jesus, transforma a minha família. Mas, uma vez que nós já fomos transformados por Cristo Jesus, uma vez que nós já reconhecemos a nossa condição, nos arrependemos da nossa condição de pecado e fomos libertos por Ele, nós então precisamos obedecer aquilo que Ele nos diz. Vejam, a intenção daquele jovem, como nós vemos, foi de seguir a Cristo por onde Ele fosse. Ele disse, eu quero entrar no barco, eu quero ir com vocês. Só que Jesus Cristo disse a ele, você vai me seguir, só que você vai me seguir de uma forma diferente. Você não vai estar comigo, me acompanhar por onde eu irei, mas eu estarei com você em todo o tempo, enquanto você voltar para os seus e falar a respeito de tudo quanto Deus fez por você. Esse chamado de Jesus, ele é, meus queridos, extraordinário. Este verso 19 é simplesmente fantástico. Jesus fita os olhos daquele rapaz com muito amor, mas também com autoridade, e diz a ele, vá para casa, vá para a sua família. A interpretação que eu faço desse texto é que Jesus estava reconhecendo que aquele jovem havia se tornado um seguidor seu, um discípulo seu. E por isso mesmo, ele disse, faça o que eu estou lhe dizendo. Meus irmãos, se nós somos discípulos de Jesus, fomos por Ele transformados, desfrutamos do milagre da salvação, meus irmãos, nós precisamos obedecer o que Ele nos diz. Nós precisamos obedecer à Sua palavra. E está sobre nós o chamado para que nós possamos fazer discípulos dele, discípulos de Jesus, a começar por aqueles da nossa família. Quero convidar você a pensar sobre o que o Senhor tem feito na sua vida. Jesus disse àquele jovem, volte para a sua casa, volte para a sua família e anuncie tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Gostaria de convidar você a pensar um pouquinho sobre isso agora. O que Cristo tem feito na sua vida, particularmente falando?
O que Cristo fez? Bom, o que Ele fez nós sabemos. Ele nos concedeu a salvação. Se nós somos de fato crentes em Jesus, se nós somos filhos de Deus, nós sabemos o que Ele fez por nós. O que Ele tem feito hoje na sua vida? Você tem crescido na presença dEle? Você tem desenvolvido a sua vida de oração, a sua vida de leitura e meditação na palavra de Deus? Você tem buscado continuamente a face do Senhor para que Ele possa revelar a você os propósitos dEle, os planos dEle para a sua vida? Você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Provérbios 16:3 nos diz isso. Consagre ao Senhor tudo que você faz e você então será bem-sucedido. Seus planos serão bem-sucedidos. Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor pela salvação de pessoas? Você tem buscado ao Senhor pela salvação das pessoas na sua família? Ainda que todos na sua casa sejam crentes, você tem orado pelo seu lar, pela sua família? Você tem orado pelos relacionamentos das pessoas dentro da sua casa? Você tem orado pelo relacionamento espiritual dos seus filhos? Você tem orado pelo desenvolvimento espiritual do seu cônjuge? Vocês como família têm buscado a face do Senhor? Vocês como família têm continuamente sido transformados na presença do Senhor, desenvolvendo uma vida de santidade, no trato uns com os outros, na maneira de lidar com os problemas, na maneira de gerir o lar? Você pode dizer que Jesus Cristo tem feito grandes coisas na sua família? Você pode dizer que tem experimentado genuinamente da presença do Senhor no seio familiar? É tempo, meus queridos irmãos, de nós voltarmos os olhos para as nossas famílias. Orar pelos não crentes, orar pelos nossos familiares que não conhecem a Jesus e orar também para que nós, família, que conhecemos a Cristo, que fazemos parte da igreja, que estamos aqui regularmente nas celebrações, possamos de fato desenvolver uma vida piedosa, uma vida em santidade, uma vida devocional real e crescente. Porque sem isso, não teremos o que contar a respeito do que Cristo tem feito em nós e em nosso meio. Quer contar as maravilhas do Senhor? Desenvolva a sua vida com Ele todos os dias, para que você possa falar da salvação que Ele operou em você, para que você possa falar das contínuas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Jesus transforma a minha família. Que nós oremos nessa direção, que nós busquemos a face do Senhor e que nós, ao longo deste mês de maio, vejamos grandes milagres acontecendo, de vidas se convertendo, de famílias sendo curadas, de relacionamentos sendo restaurados, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos continuar adorando ao Senhor nesse tempo de celebração, inspirados pela palavra de Deus, pedindo ao Senhor que possa nos abençoar, abençoar a nossa família, abençoar as nossas vidas e, sobretudo, nos usar como instrumentos para que os nossos familiares, ou mesmo amigos, pessoas muito próximas, a quem amamos, possam conhecer a Cristo como Salvador, assim como nós conhecemos. Se você quiser, você pode deixar a sua mensagem aqui no nosso chat. Você pode colocar aqui também o seu pedido de oração. Pode apresentar o seu motivo de oração diante do Senhor. Todos esses motivos serão encaminhados ao nosso ministério de oração, para que pessoas possam colocar a sua vida diante do Senhor, para que pessoas possam interceder em seu favor ou pelas causas que você apresenta aqui entre nós.
Quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos que estão conosco nessa transmissão e dizer que na próxima quarta-feira voltamos ao nosso movimento normal. Teremos a transmissão do culto ao vivo, como sempre fazemos, mas também a celebração de forma presencial. Fica desde já o convite para que, se você puder, na próxima quarta-feira, esteja conosco aqui no templo. Às 20 horas, vamos juntos buscar a face do Senhor em oração. Se não puder, você sabe, acesse o nosso canal do YouTube e cultue ao Senhor conosco, buscando a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos então apresentar agora as nossas súplicas, os nossos pedidos, a pessoa ou as pessoas por quem desejamos interceder, como também colocar a nossa família diante do Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós mais uma vez buscamos a face do Senhor nesta celebração. Nós te louvamos, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, porque ela, ó Deus, nos alcança, ela, Senhor, nos confronta, ela, Senhor, nos consola e nos desperta a que possamos a cada dia estar alinhados conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos nossas famílias. Te agradecemos pelo nosso lar, pelo nosso teto, pela nossa casa, mas pedimos que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar cada família com toda sorte de bênçãos espirituais e possa inclinar o nosso coração, a fim de que em família busquemos a Tua presença, busquemos a Tua face, desenvolvamos a nossa santidade familiar na presença do Senhor. Oramos pelos casamentos, oramos, ó Deus, pelos desafios inerentes à vida conjugal, pedindo que o Senhor possa converter o coração de um cônjuge ao outro e que as dificuldades, os desgastes que por vezes sobressaem no relacionamento possam ser depositados diante do Teu altar. Que nós possamos, ó Deus, confiar que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa também os nossos filhos, que nós sejamos instrumentos para instruí-los nos Teus caminhos, que possamos orar uns pelos outros, que possamos orar uns com os outros. Deus nos dá alegria de priorizar tempo de qualidade em família, seja na leitura de um roteiro de pequeno grupo, seja na realização do culto doméstico ou em todos os outros momentos que podemos sentar, estar juntos, talvez numa refeição, enfim, em família, para buscar a presença do Senhor. Deus, preserva os nossos filhos, aqueles que têm filhos crianças, aqueles que têm filhos adolescentes, jovens ou já adultos. Preserva os nossos filhos, ó Deus. Preserva os nossos filhos da tentação que todos os dias se apresenta a nós. Livra-nos do mal, como nós oramos juntamente com Jesus. E que possamos ver os nossos filhos crescendo e se desenvolvendo em todas as áreas da sua vida. Pai, nós queremos orar agora também pelos nossos amigos próximos e familiares que não conhecem a Cristo como Salvador. Senhor, esta responsabilidade é nossa, não a de converter ninguém, porque sabemos, biblicamente sabemos que este é o papel do Santo Espírito, é o Santo Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós sabemos qual é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é falar, é anunciar, é mostrar, é pregar, é compartilhar, é testemunhar o Evangelho. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda a não negligenciar a nossa responsabilidade, a não negligenciar a missão que o Senhor nos confiou. Para nós é um privilégio fazer parte da obra de Deus. E eu peço a Deus, desperta cada um de nós, que nesta semana ainda, até o final dela, possamos, ó Deus, falar de Jesus às pessoas que nós amamos. Nos dá oportunidade, como nós oramos de acordo com o nosso cartão-alvo de oração, que o Senhor nos conceda oportunidades de falar do Evangelho às pessoas que nós amamos. Que o Senhor possa preparar também o coração delas para ouvir e receber o Evangelho.
Deus, nós cremos numa grande colheita neste mês, para a honra e glória do Senhor. E pedimos, ó Deus, salva os nossos familiares que não conhecem a Cristo como Salvador. Oramos também nesta hora por aqueles que estão enfermos. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enlutados. Pedimos que o Senhor possa derramar o conforto, o consolo sobre a vida daqueles que perderam entes queridos. Oramos, ó Deus, pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, por familiares nossos que estão doentes. Clamamos a intervenção dos céus. Jeová Rafá, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos conforme a tua vontade. Volta os teus olhos para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão desencorajados. Opera, Senhor, o teu favor sobre eles e nos usa como instrumentos para que vidas sejam alcançadas e edificadas em nosso meio, para louvor e glória do nome do Senhor. Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos no último domingo de encerrar a nossa mobilização missionária em prol de missões mundiais, pela palavra extraordinária que ouvimos da nossa missionária, a irmã Lúcia Martiniano, pelo desafio que isso trouxe ao nosso coração, pelo quebrantamento que isso gerou em nós, que nós possamos viver no poder do Espírito, para que a missão de anunciar Cristo se torne completa, até que todos ouçam a respeito de Jesus. Oramos pelos nossos missionários, pastor Marcos Azevedo, irmã Alessandra, sua família lá em Portugal, e com o trabalho entre países de língua portuguesa, também na África. Oramos, ó Deus, pelos nossos missionários no Paraguai, pastor Vitor e missionária Juliana Rodrigues. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso missionário e sua família, Rodrigo Tinoco e Sara, que são membros da igreja e atuam na igreja local. Oramos pelo pastor Frank Cledson, lá de São João da Aliança, com quem temos uma parceria missionária. Oramos, ó Deus, pelas outras ações missionárias que realizamos, como apoio à Cristolândia, como apoio ao pastor Maurício Silva e a tantos outros. E oramos pela nossa congregação ali em Betânia. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a preparar tudo da melhor maneira possível. E que os próximos dias, 29 de maio a 2 de junho, sejam dias também inesquecíveis para nós e para a nossa congregação lá em Correntes. Prepara cada detalhe, ser com o irmão Samuel, que coordena a viagem, com a liderança do Ministério de Evangelismo e Missões, irmã Adriana, irmã Glaucia Beatriz, todos os voluntários, todos os que estão inscritos e eventualmente aqueles que ainda confirmarão a sua inscrição. Que seja de fato, ó Deus, tempo de crescimento, de salvação, de edificação para as nossas vidas. Por tudo isso nós oramos, ó Pai, agradecidos. São tantas bênçãos a agradecer. A vigília que fizemos na última sexta, programação do último sábado com adolescentes, pais, com jovens também. Sim, ó Deus, recebe o nosso louvor, mas nos ajuda a manter o foco naquilo que de fato importa, a salvação. A salvação em Cristo Jesus. Por isso oramos neste nome precioso, o nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Como os irmãos estão vendo aqui, embora no último domingo pela manhã tenhamos encerrado a nossa mobilização didática a respeito de missões, o nosso compromisso ele continua, ele não acaba. Então, se você ainda não pôde apresentar uma oferta especial pelo trabalho missionário no mundo, faça isso. Faça isso quando vier no próximo domingo, faça isso em qualquer tempo, acessando os dados bancários, financeiros da nossa igreja. Peça ao Senhor que possa propor no seu coração a oferta que você dará para o trabalho missionário no mundo. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Quero convidá-los também, irmãos, para no próximo domingo estarem aqui no templo. Teremos ministração da ceia do Senhor em ambos os cultos. E teremos, no domingo pela manhã, o lançamento oficial da nossa mobilização no mês de maio, da nossa campanha Jesus Transforma a Minha Família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Próxima quarta-feira,
nos veremos aqui, ou pelo nosso canal, ou aqui no templo, para aqueles que puderem participar. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus sejam conosco, com nossas famílias, com a nossa igreja, com o trabalho que temos desenvolvido na área de famílias, com a liderança do Ministério de Famílias, através do pastor Simvaldo e da sua equipe, e também sobre todo o teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe o restante da sua semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.